Qual caso que você acha mais marcante desses de sobrenaturais? Olha, um que eu falo que eu pesquisei, assim, e que... Como é que eu posso dizer? Acredito que realmente possa ter tido algo sobrenatural é um que ficou conhecido como a Casa dos 200 Demônios. Nossa, o nome já é... Já começa assim, né? Já começa bem soft. Já começa bem levinho aqui. E como que é esse caso? Me conta. Esse é um dos que eu nunca ouvi falar. Então, é que são muitos nomes, né? Mas basicamente foi uma mãe, a avó e acho que, não sei se eram 3 ou 4 filhos. Eles tinham comprado uma casa, tipo, foi um marco, assim, pra família. Eles estavam muito felizes e tal. Eles passavam antes por dificuldades financeiras e tal. Daí eles compram essa casa. Aí dizem que assim que elas começam a morar lá, né, as crianças, a mãe e a avó, elas começam a presenciar as primeiras coisas sobrenaturais. A primeira pessoa a ver alguma coisa foi a avó, que ela falava que ela via um homem alto, geralmente perambulando na casa durante a noite, que ela via pegadas, como se fosse uma gosma no chão. E, obviamente, né, eu sempre falo, todo caso sobrenatural tem ou o porão ou o sótão, né? Sempre. Por que o pessoal compra casa com essas coisas ainda, Eu né? falo, se eu tivesse porão na minha... Assim, na casa que eu quero... Principalmente porão, que eu acho porão pior do que o sótão ainda. Não, obrigada. Porão é embaixo. Porão Sótão embaixo, aí em sótão em cima. cima. Ah, acho que sótão, pra mim, eu acho que pega mais. Né? Nossa Senhora. Pra mim, eu acho que é o porão. Daí, nessa casa era um porão. Aí dizem que as principais atividades paranormais aconteciam lá. Eram várias coisas. Tipo, sempre no começo eu percebo que, geralmente, nesses casos sobrenaturais, as pessoas que relatam coisas mais leves, assim, começam coisas leves, né? Que já fazeriam eu ir embora daquela casa, né? Tipo, Já largaria a casa pra trás. Esse tipo As de coisa. panelas, né? Tem filme que cai as panelas, aqueles negócios pendurados. Só que no caso delas, as crianças começaram a se afetar, vamos dizer assim. Elas começaram a se afetar num sentido de que dizem que as crianças começaram a levitar, Nossa. que elas sentiam uma força muito forte que puxava e jogava elas, sabe, para tipo... Era como se fosse algo que puxasse e jogasse contra a cabeceira, sabe? Umas coisas bem violentas. Tanto que teve uma das filhas que, em uma dessas coisas que acabou acontecendo, ela teve que ser hospitalizada para tomar ponto. E o que acontece, né? Por que muita gente leva esse caso em uma grande consideração? Porque, por conta das crianças estarem sempre machucadas, a mãe acaba perdendo a guarda delas. E, obviamente, a polícia começa a investigar toda aquela situação, conselho tutelar, esse tipo de coisa. E a mãe estava desesperada, assim, tipo, ela tentou procurar ajuda da igreja e por aí vai. Só que é processo, assim, de exorcismo, ou seja lá qual for o processo, às vezes, nos dias de hoje, são muito difíceis, né, de serem realizados, né? Então, no começo, assim, a igreja e os lugares que ela procurou não estavam querendo ajudar. Ela recebeu, tipo, alguns conselhos, tentou fazer, mas sempre piorava a situação. Mas, assim, que nem eu falei, a avó via mais, as crianças sofriam mais diretamente. Dizem que, às vezes, elas começavam a falar com uma voz muito grossa, uma voz que, tipo, não era delas. Tipo, era uma coisa, tipo, bem pesada mesmo, todo o clima da casa. E, como eu falei, vem acontecer dela perder a guarda dos filhos. Até que dizem que no hospital, o próprio médico e as enfermeiras começam a perceber que realmente é alguma coisa estranha com aquelas crianças, porque elas tinham comportamentos bizarros. Dizem que até uma enfermeira chegou a presenciar uma criança subindo pela parede, tipo, uma coisa, tipo, bem de filme de terror. E o que acontece, né? O médico faz a avaliação na mãe, percebe que, tipo, ela era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de diagnóstico, ela estava mentalmente estável. As crianças também, quando elas não estavam tendo esses surtos, elas tinham um comportamento normal, não parecia ser relacionado a algum tipo de transtorno. Então, nisso, eles mandam alguns policiais na casa para ver, tipo, se era alguma coisa da casa. Tipo, não no sentido, obviamente, sobrenatural, né? Porque a polícia, o trabalho deles não é esse. Mas sim num sentido se não tinha algum tipo de insalubridade e tal. Daí, se eu não me engano, eles vão com a mãe, a avó, visitar a casa, 2 policiais e uma mulher do conselho tutelar. Quando eles chegam lá, a mulher do conselho tutelar, ela relata que algo puxou ela para a porta, assim, e bateu na porta não, desculpa, na parede, alguma força puxou ela e jogou ela para a parede, tanto que ela saiu de lá imediatamente. E os policiais falam que eles começaram a avistar um monte de coisa, que eles começaram a tirar foto de dentro da casa.
Teve também um policial que fala que o gravador de áudio dele acabou pegando uma voz estranha no fundo que ficava dizendo oi. E por isso que muita gente leva em consideração esse caso, porque tem muitas testemunhas e testemunhas assim que teriam que ser as mais céticas possíveis, né? No caso, médico, enfermeiro. Policial, conselheira tutelar. Então, assim, os próprios policiais, né, falam que eles viram coisas sobrenaturais naquele dia, coisas, tipo, sem explicação. Acontece que o policial que tirou as fotos, ele fala que acha muito estranho, porque quando ele saiu da casa, as fotos estavam todas pretas, não davam pra ver nada. Porém, a única foto que ficou conhecida desse caso que sobrou foi a que ele tirou da frente da casa, né, que tem algumas pessoas que dizem que elas veem, né, algo na janela, tipo, como se fosse uma pessoa parada. Bem... Nossa. É bem forte esse caso. Aí, depois de muito tempo, eles conseguem um padre que faz um exorcismo na casa. Acho que eles fazem, tipo, 2 tipos de exorcismo diferentes na casa, porque existe, tipo, o exorcismo romano e tem um outro tipo. Não sei muito bem a diferença entre eles, mas, enfim, esse padre faz, só que, tipo, a situação da casa não melhora muito. Aí, depois de muita batalha da família, porque não era uma família, assim, que tinha condição financeira pra, tipo, se mudar rápido. Só sai, né? Elas tinham gastado todo o dinheiro delas ali. Então, por conta disso, depois de alguns tempos, assim, acho que foi pouco mais de um ano, assim, ela consegue outra casa e ela recupera a guarda dos filhos e depois que eles vão para outro lugar, tipo, tudo parou e tudo se normalizou. E outra coisa que as pessoas acham interessante nesse caso é que, nesse específico, a família nunca quis vender os direitos da história deles para fazer filme, esse tipo de coisa. Tanto que a mãe e a avó deram só uma entrevista. Tipo, elas nunca mais quiseram falar sobre isso. A gente tem outros sites que trazem a história, tudo que elas contaram, porque ficou conhecido na época, né? Tanto que até a população meio que começou a fazer, tipo, um burburinho, pelo que eu vi, para que ela recuperasse a guarda dos filhos. Então, muita gente acha que, tipo, ao contrário de alguns outros casos sobrenaturais que ficaram em alta, muitas pessoas veem que a família não quis lucrar em cima disso, então parece uma história realmente mais palpável, vamos dizer assim. Nossa, mas que loucura, cara, isso. Mas isso que eu contei bem por cima, gente, porque o caso em si, os detalhes... Essa foto é fácil de encontrar na internet? É fácil, é colocar a Casa dos 200 Demônios, já aparece. Então, para vocês que estão assistindo até aqui, ó, a foto vai aparecer aqui, acho que tem mais espaço, vai aparecer aqui a foto. E o link do caso, tem vídeo sobre esse caso? Eu tenho no meu podcast, a gente gravou um episódio. Então, tá, e o link do podcast estará na descrição aqui do vídeo também. E comenta aí, vocês viram alguém na janela ou não, comenta, né? Se vocês viram alguém na janela, se não viram. Eu acho que até que a família ficou um ano lá para conseguir sair de lá. E, assim, eu iria atrás do antigo dono, né? Porque tinha que estar conquistando lá, né? Nesse caso específico, eu não consegui achar, quando eu fui pesquisar muita coisa sobre qual era a história da casa, que às vezes tem algumas coisas assim. Eu sei que depois um outro cara comprou a casa... com a intenção de fazer um documentário, já era um cara que fazia documentários de coisas sobrenaturais, aí dizem que eles nunca conseguiram fazer o documentário até o final do jeito que eles queriam, porque era impossível trabalhar lá. Caramba. Tipo, o pessoal, os câmeras, os operadores de áudio, eles falam que, tipo, era uma presença sobrenatural, tipo, muito forte, muito pesada, que, tipo, toda vez que eles iam gravar alguma coisa, acabava interrompendo. Eu sei que, tipo, tem um documentário sobre o caso, acho que deve ser a mesma coisa, 200 demônios, 200 espíritos, muda dependendo. 200 qualquer coisa. 200 alguma coisa, 200 alguma coisa ruim. Daí parece que o documentário, tipo, não ficou como eles realmente queriam, porque não foi possível. Aí esse cara, esse cineasta, caçador de fantasmas e tal, ele é dono desse lugar até hoje. Só que, tipo assim, ele nunca mais mexeu. Aí a casa teve que ser demolida, então ela não existe mais, é só um terreno. E antes da casa ser demolida, os vizinhos ligavam constantemente para a polícia, porque eles falavam, tem gente invadindo a casa e tal, entra lá, porque tá ouvindo barulho. Tipo, teve várias ocorrências policiais. Os policiais iam lá verificar para ver se tinha alguém invadindo a casa e não tinha ninguém. Não tinha nada. Aí hoje em dia, como eu falei, a casa foi derrubada, não existe mais, é só o terreno, daí tá fechado, assim, cercado. Mas dizem nesse relato dos vizinhos que até hoje, tipo... Não que rola algumas coisas, mas que muitas pessoas invadem esse terreno para fazer rituais, esse tipo de coisa. Porque já ficou marcado como um local para isso. E, assim, você que entende mais desses casos, você que fala mais sobre esses casos, normalmente caso assim é porque aconteceu alguma coisa antes na casa ou só escolheram lá e pronto? Olha, dos casos que eu conheço é porque geralmente teve algum tipo de história na casa, assim, alguma coisa que aconteceu.